O episódio começa com a continuação da apresentação do Kanin, e ele faz uma apresentação de música. Ele toca piano e canta lindamente, porque é o Nunil, vocês sabem, e desperdiçar esse talento é complicado, né? Por isso que provavelmente toda a série que ele fizer vai ter um personagem que, além de fazer tudo o que faz, ainda toca e canta. Depois disso, Kanin se dedica a se apresentar para as autoridades presentes na solenidade. E aí é uma autoridade de cada país, e quem está orientando ele pelo ponto eletrônico é o Charan. E não bastasse o Kanin ser esgrimista, musicista e cantor, ele ainda é poliglota, porque ele se apresentou em japonês, chinês, francês e espanhol. Senti falta do português aí no meio, uma pena. Teria adorado ver, mas enfim. Aí eles foram para um momento de dança, que é estilo Bridgerton, para quem não assistiu, super recomendo. O Ramil está dançando com alguma moça olhando pro Petai, e aí o Kanin vê uma moça puxar o Charan para dançar, e ao contrário do Ramil, ele não ficou só olhando. Na hora de trocar de par, ele puxou o Charan para dançar com ele. E enquanto eles estavam dançando, rolou um momento ali, eles se olharam muito e o Kanin se distraiu tanto que ele tropeçou e caiu. Quando ele foi para cair, o Charan segurou ele, e aí ficou um momento deles se olhando durante um bom tempo. Eles praticamente esqueceram que as pessoas estavam ali em volta, e isso foi um baita prato cheio pra galera começar a comentar, pros fotógrafos tirarem 1 milhão de fotos e tirarem inclusive conclusões a respeito deles. Nisso, o Chakrin, que é assistente do Kanin, ele correu pra tirar ele dali, falando que era o momento de fazer uma pausa. Aí ele levou ele pra tal pausa, ele trocou de roupa pra fazer uma entrevista, e ele começou a orientar o Kanin. Não saia do roteiro, não responda nada que não for adequado e não responda nada sobre o Charan. E aí ele foi pra tal entrevista, respondeu as perguntas triviais, e alguém realmente perguntou sobre o Charan, e aí nesse momento o Chakrin encerrou a entrevista. Kanin voltou para a sala de repouso dele lá, e o Charan estava esperando ele na sala. Aí ele olhou pro Charan e falou: senta aqui. Charan sentou. E aí ele especificou: aqui do meu lado. O Charan bastante constrangido com a situação, mas sentou. E aí o Kanin perguntou: por que você não foi comigo para a entrevista? E aí o Charan falou: porque é importante proteger sua imagem. Aí o Kanin: quais são suas funções exatamente? E o Charan falou: proteger você, cuidar de você e ser leal à sua família. Ele: então, eu me importo com você, que se diz, sabia? Aí o Charan fez uma cara meio assim e acabou repetindo: tá bom, eu me importo com você. E aí o Kanin perguntou pra ele: com o que, você se importa? E aí o Charan tava com uma cara super constrangida e tal. Nisso, o Chakrin invade a sala falando: príncipe, príncipe, príncipe! E, gente, eles tinham esquecido de retirar o microfone do Kanin. Então, a galera da entrevista tinha ouvido absolutamente toda essa conversa entre ele e o Charan. E aí isso foi motivo pro reino todo, pra todos os clãs tirarem conclusões a respeito deles. Com isso, o rei chama os dois pra conversar, pra perguntar o que tá acontecendo. E eles falam: não tem nada entre a gente e tal. E aí o rei especifica: olha, eu criei o Charan como se fosse meu filho, e eu adotei ele, então qualquer relação desse tipo entre vocês seria inadequada. E aí eles insistem. O Kanin fala que ele é só o guarda-costas dele, e o Charan também faz a mesma afirmação. E tanto um quanto o outro, Kanin e Charan, eles se olham com uma certa decepção quando eles ouvem um dizendo que o outro não significa nada nesse sentido. Depois até o Kanin pergunta pra ele: você falou pro rei que eu não significo nada pra você, mas nem amigo a gente é? E aí o Charan não respondeu e só se retirou. Em outro momento, o Charan conta pro Kanin que um dos guardas que emboscou eles lá em Londres é funcionário do clã do pai do Ramil. E aí o Kanin fica super encucado e fala pra ele: não conta pro rei ainda, vamos lá visitar eles, vão investigar por nós mesmos. E eles realmente vão. Quando eles chegam lá, o Ramil se faz de bom moço e tal, e não sei o que, e fala pra ele que quer levar ele pra um lugar super exclusivo que não é acessível a todas as pessoas. E ele topa aí, inclusive sem guardas e sem o Charan. E aí o Charan fala pra ele: não subestime ele e não confie nele. Nisso, o Kanin fala: eu só confio em você. Nesse momento, o Kanin desmonta o Charan, gente. Aí o Ramil chega lá, é uma caverna, um lugar super afastado, sem sinal e tal, e ele começa a falar: sua mãe é a prima do meu pai, então a gente é família, toma aqui um presente. Ele dá uma pulseira pra ele. E aí, quando eles chegam num determinado local onde tem uma estátua que representa o clã, o Ramil pergunta na pulseira. Nisso, o Kanin percebe que a pulseira não tá mais com ele. Aí eles começam a procurar, porque o Ramil faz questão de falar que um presente significa muito pra família dele, blá blá blá, e o Ramil fala que vai procurar lá fora e fala pra ele ficar procurando ali. O que ele faz? Larga ele lá sozinho, leva a pulseira com ele e chega lá no palácio falando que o Kanin sumiu. Nisso o Kanin nota que ele tá demorando, ele começa a tentar voltar sozinho e ele cai com a bicicleta murcha o pneu e ele só senta e espera, porque afinal de contas nem sinal tem. Sai todo mundo desembestado atrás do Kanin. Felizmente eles conseguem achar ele, o Charan que acha primeiro. Ele pega ele no colo pra levar e ele inclusive fala pro Kanin que ele significa mais pra ele do que ele pensa. Obviamente o Ramil se faz de desentendido, mas aí quando eles chegam no palácio, o pai do Ramil chega
derrubando tudo. Ele mete a mão na cara do Petai falando que foi culpa dele deixar o Ramil sair sozinho com o Kanin. E fica todo mundo super constrangido, o Kanin fica super chateado com a situação. E aí, pra piorar, o pai do Ramil pergunta pro Ramil se ele pediu desculpas pro Kanin. O Ramil não responde, que ele tá de cabeça baixa por conta do que aconteceu com o Petai. E o pai dele pega no pescoço dele, ameaçando agredir ele também. E aí o Kanin já se desespera e fala: não, tá tudo bem, eu sei que ele não fez de propósito, porque o Kanin inclusive se machucou. Aí o Kanin fala que não é pertinente eles ficarem lá hoje, ele volta pro palácio. Nisso, se já tava ruim pro Petai, piorou muito, porque o pai do Ramil começa a açoitar ele e ele olha bem pro Ramil e fala assim: que fique muito claro que a culpa disso tá acontecendo com o Petai é sua. Foi burrice fazer esse tipo de coisa com o Kanin, sendo que é a família dele que está no poder nesse momento. E aí, gente, eu fiquei sem entender. Quem que pagou esse tal desse guarda pra fazer o serviço lá de Londres? Se o pai dele ficou muito bravo por ele ter feito o que ele fez de forma negligente e às claras, ou se o pai dele ficou bravo por respeito e se não foi o pai dele que pagou o tal do guarda. Fiquei confusa. Fato é que, infelizmente, quem pagou por isso foi o coitado do Petai. Voltando pro palácio, o Kanin fala pro Charan não contar pro rei o que aconteceu, mas a gente sabe que o rei sabe de absolutamente tudo, e ele realmente sabia. Ele chama o Charan pra conversar e ele começa a falar com ele sobre a história de duas estrelas, Pollux e Castor, que uma das estrelas é imortal e que elas se amam, mas que pra elas ficarem juntas, a estrela que é imortal precisa abrir mão da imortalidade. E, gente, era claramente uma analogia entre o Kanin e o Charan. Só que não sei se o Charan captou isso, aparentemente não, porque o rei perguntou pra ele se o final fosse esse, de uma delas ter que abrir mão da imortalidade, se valeria a pena. E o Charan falou que o que era mais importante é que o amor dessas duas estrelas deixaria uma marca eterna. E aí o rei já falou pra ele: ó, o Kelvin vai vir pra cá, e como ele vai vir pra faculdade de artes, eu preciso que você faça o acompanhamento dele. E aí o Charan fala: mas aí eu não vou poder treinar o Kanin. E aí o rei fala: não, pode deixar aqui do Kanin, eu cuido. Aí ele fala: sim, senhor, e ele sai. E aí o rei fala: vai ser bom um pouco de distanciamento entre Charan e Kanin. E, gente, obviamente ele quer os dois o mais distante possível, porque por mais que eles neguem, eles estão sim gostando um do outro, e pro rei isso é inadequado, segundo ele já explicou. Até onde a gente sabe, a inadequação que a gente conhece é somente do Charan ser um tipo de filho adotivo e do Kanin ser neto dele. Continuando a campanha, o Não Eu Já Tenho, por favor e obrigada pelo seu like, pelo seu follow, e se você achar que esse vídeo vai fazer algum bem ou alguma coisa na vida de alguém, pelo seu compartilhamento também. Obrigada por assistir, voltem para mais vídeos, abraços!